Padaria Acácia, a mais tradicional padaria de Santo André. Ambiente de alto requinte. Café da manhã, almoço por quilo, encomendas de bolos e salgados. Padaria Acácia, Avenida Dom Pedro I, 1385, Vila Pires, Santo André. Telefone 4453-4114. Boa noite, gente. Boa noite, público do YouTube, dos Amanonautas e da TV Pointer. Estamos aqui na Padaria Acácia. A Padaria Acácia é nossa eterna parceira, que fica aqui na Dom Pedro 1385, no bairro do Vila Pires, em Santo André. Estamos aqui no terceiro programa da gente. Participe, escolha o nome do nosso presente, do nosso programa. Ainda está valendo a promoção do Squeeze, para quem dá o nome no programa. Esse programa provavelmente vai ao ar já com o ganhador escolhido. Mas mesmo assim, participe enviando sugestão de pauta, participe enviando para a gente sugestões de ex-jogadores que vocês querem ver aqui. Tá? A gente está aqui, eu, Marcelo Belotti e Alexandre Bachega. Nós estamos aqui na Padaria Acácia. Padaria Acácia, como eu falei para vocês, fica na Dom Pedro, aqui no bairro da Vila Pires. Boa noite, Alexandre. Boa noite, saudações ao internauta, ao torcedor ramalino. É um orgulho estar aqui no nosso terceiro programa. A gente começa cambaleando, mas vai tocando, vamos chegando. E hoje, de novo, um orgulho imenso, no último programa, viu a gente aqui batendo papo com o Fernandinho, e eu naquela oportunidade dizia que eu estava simplesmente conversando com o maior volante da história do Santo André. E o nosso convidado de hoje eu estava vindo para cá, o que eu vou falar desse cidadão? Para resumir, se a gente for ficar falando do Arnaldinho aqui, nós vamos ficar até amanhã cedo e não vai ter bate-papo nenhum. Então, para resumir, o terceiro maior artilheiro da história do Santo André está aqui do nosso lado. O cara que mais vezes vestiu a camisa do Santo André está aqui do nosso lado. E o maior ídolo da história do Santo André. E eu queria ilustrar, antes do boa noite do Arnaldinho, isso que eu estou falando do maior ídolo, já começando com uma historinha. Lá no comecinho dos anos 80, num dos jogos que meu pai me levou ao Bruno Daniel, o Arnaldinho fez uma jogada lá e eu puxei meu pai e falei, mas que bola que joga o Arnaldinho? Meu pai me respondeu o seguinte, ele falou, o Arnaldinho simplesmente conseguiu tirar o título do maior ídolo do Santo André do Tulica. E para fazer isso, não é para qualquer um. Boa noite, Arnaldinho. Boa noite a todos, né? Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje, né? Falando do Santo André, falando da época em que eu participei, né? Da equipe 77, né? Até 1987, né? Eu acho que foram anos dourados, né, para a equipe do Santo André. E a gente está aqui para bater um papo tranquilo e falar da história do Santo André, que é uma história muito gigante, e eu acho que todos vão ficar felizes no vídeo. E aqui na nossa ponta esquerda, hoje representando a arquibancada ramalina, a gente tem o Neto, que é digamos assim, o machado do nosso amigo Wilson Crica, torcedor desde a fundação do Santo André, Neto. Isso. Boa noite. E um grande fã do Arnaldinho também. Boa noite a todos. Está aqui um dos nossos maiores ídolos. Boa noite. É isso aí, gente. Vamos lá, vamos começar o nosso papo, né? Arnaldo, rememora um pouco, como é que você chegou no Santo André? Foi inclusive 75, né? Como é que foi esse começo para você? Eu participava de torneios escolares na cidade, que naquela época havia bastante torneio entre escolas, né? E num desses torneios, minha equipe, né, minha escola chegou à final. Inclusive foi no campo da antiga JEC, que hoje é o Parque Celso Daniel. E dali tinha um representante do Santo André, quando me fez um convite para mim vir participar das categorias de base, né? E eu aceitei prontamente, né? Quando comecei a treinar nas escolinhas, o antigo goleiro, que era o Darcy, né? E dali a história foi o começo da minha história. E graças a Deus eu tive a oportunidade de ficar durante 13, 14 anos no Santo André com muitas histórias de glória. Você começou
salvo qualquer engano, depois de 76, quando o time praticamente se desfez, né? E foi um período de muita... Foi a formação daquele grande time de 79, né? Mas foi um período muito ruim, né? Para se jogar no Santo André. Sem dúvida. Em 76, quando 75, 76 foi quando eu cheguei, tinha uma equipe muito forte. Mas em 76 acabou não chegando a ser campeão, né? Foi quando o presidente, né, dispensou alguns atletas e subiu alguns atletas que eram da base. Inclusive eu estava nesse grupo também. Foi um pouco difícil porque todo início é difícil. Eu jovem, eu com 17 anos, não tinha completado 17 anos, né? Com alguns atletas que vinham da base também. Passamos o ano de 77 também, né? Com alguns atletas que chegaram mais experientes. Mas ali foi amadurecendo, tanto é como você falou, em 79 a gente já tinha uma equipe bem mais madura. E ali nós colhemos os frutos até a equipe ser campeã em 81. Chegou com 16 anos, Arnaldinho? No profissional com 16 anos. E na base você tinha quanto? Eu tinha 14 anos. 14 anos eu comecei na base e logo em seguida eu tive a oportunidade de ir para o profissional, através do Roberto Bonora, que era o nosso treinador. E graças a Deus eu agarrei unhas e dentes na oportunidade e fiquei vários anos jogando. Quando você chegou, do teu time da base, mais alguém acabou subindo na tua época? Naquela época lá da cidade, o Bona também era dessa safra nossa também, acabou subindo também, né? E mais 2 jogadores também. E a gente conseguiu, eu e o Bona, que foi os 2 jogadores que a gente teve uma permanência mais frequente no time de cima. Quando você subiu profissional, o Tolica já não estava mais, você não chegou a atuar com o Tolica no Santo André? Nessa época, em 76, quando houve esse desmanche aí, o Tolica acabou saindo, mas em 78 ele retornou novamente. Aí foi quando nós jogamos junto, né? Eu acho que foi um privilégio meu, porque eu era sempre fui fã do Tolica, né? Porque antes de ser atleta, eu sempre fui torcedor do Santo André. E jogando junto com o seu ídolo, eu acho que para mim em 78 foi muito gratificante. Aí em 77 e 78, a gente já contou um pouco da história, né, junto com o Fernandinho, né? Como que foi os campeonatos paulistas de 77 e 78. Em 79, a primeira grande passagem foi em 79, né? O que te marcou em 79? Em 79, a nossa equipe era uma equipe jovem, né? Bastante jovem, né? Tinha 2 ou 3 jogadores mais experientes. Mas era uma equipe muito boa. Tanto é que nós chegamos a quase ser campeão, né? Infelizmente não conseguimos. Acabamos disputando contra o Marília para ver se nós subiríamos ou não, né? Mas eu acho que ali deu preparo para a equipe para no ano de 81 ser campeão. Arnaldo Fernando Cunha e da Silva. Melhor meio campo que você já jogou? Ou Rota, Elcio, Arnaldo? Eu acho que assim, na questão técnica, acho que foi a melhor formação, né? Tanto é que foi batizado como os baixinhos frenéticos, né, da época, né? A gente tinha uma coordenação muito boa, acho que a gente se entendia muito bem, né? Não eram né, jogadores de estatura grande, mas a velocidade, né, a habilidade fazia com que a gente tinha facilidade de sair dos adversários. Como é que eram os baixinhos frenéticos da época? Olha, era uma coisa incrível. Eles tinham um toque de bola e na época a gente não via igual. Eles eram jogadores rápidos, inteligentes e a equipe era sustentada por esse meio campo e jogava de uma forma maravilhosa. Apresentava espetáculo, não era só ganhar jogo, mas sim assistir espetáculos. A gente assistia espetáculo. E falando em espetáculo, um dos lances mais belos que eu vi na minha vida foi num jogo de Pacaembu, o Arnaldo fazendo um gol olímpico, de pé, batendo do lado direito, de pé direito, que eu achei uma coisa incrível. Nunca mais eu vi isso. Eu gostaria que ele explicasse isso pra gente.
Esse jogo foi no Parque Antártica, né? Parque Antártica. Foi um jogo contra o Marília, né? Eu tive a facilidade, a felicidade, né? E estava tendo esse escanteio, né? E na época o goleiro do Marília era o Zecão, um goleiro de estatura muito alta, e ele tinha a facilidade de sair bastante nas bolas, né? Quando era cruzada. E naquele momento eu falei, não, vou tentar surpreender ele, consegui, e ali nós tivemos uma vitória que fez com que a gente tivesse mais um jogo contra o Marília. Se eu não me engano, esse jogo estava 1-1 e você fez um gol de desempate, foi isso? Foi, né? sem dúvida, foi. Deixa eu te perguntar uma coisa, Naldinho. Quem que montou os baixinhos frenéticos? O técnico? Era o Fecina? Foi o Fecina. O Fecina chegou no início de 79, foi quando ele começou a formar a equipe, né? E foi foi o treinador que formou essa equipe. Ele chamava vocês para conversar e falava, joga assim, dava liberdade para vocês? Não, uma das coisas que a gente sempre teve foi nós tínhamos essa liberdade de jogar, como nosso time era um time muito técnico, né? É claro que existia a tática, né? Mas existia a liberdade do atleta usar a sua essência, que seria a parte técnica, né? Mas ele deixava a gente assim, dentro do sistema de jogo, tranquilo para fazer o que a gente conseguiria fazer. E aí, de repente, para o internauta que está assistindo a gente, eles perguntam, poxa, para aquele que não viu o time de 79, ele pode se perguntar, poxa, mas era um time que jogava por música, por que não subiu? Eu perguntei isso, não exatamente com essas palavras para o Fernandinho, né? E lembrei de que a última partida contra o Marília, ela era para ser jogada em Campinas e acabaram mudando o jogo para Bauru, que é próximo de Marília. Isso atrapalhou, Arnaldinho? Não, atrapalhou, porque quando nós fomos jogar contra o Marília, tinha ficado acertado entre clube e federação, o jogo seria o primeiro jogo em Araraquara, o segundo jogo no Parque Antártica, e se houvesse o terceiro jogo seria em Campinas, que seria mais ou menos campo neutro. Mas na última hora acabou transferindo para Bauru, próximo de Marília, né? Acho que a torcida, nesse sentido aí, ajudou bastante a equipe do Marília, né? Mas são coisas do futebol que a gente, às vezes, não consegue, mesmo a gente tendo um time muito forte, eu acho que o Marília também, tinha uma equipe também muito forte, né? Mas eu acho que o favor do campo aí favoreceu o Marília. E depois, só para completar a linha cronológica, depois em 80, o Santo André não conseguiu ter em campo os mesmos resultados que teve em 79, que depois acabaram vindo com acesso em 81. O que faltou em 80? Já em 80, eu acho que até a equipe de 79 era uma equipe formada há mais tempo. 80 tiveram vários jogadores, os jogadores não conseguiram se adaptar tão rápido e os resultados não foram tão bons. Tanto é que já em 81, né, mesmo a equipe sendo uma equipe nova, mas veio uma equipe com jogadores mais experientes, aí já foi a equipe mais madura, foi quando nós conseguimos o acesso. Esse time de 81 veio o Johan e o Paulo Borges, além do Lance. Eles vieram. Isso foi a base dos como eu posso dizer assim, dos experientes que podiam levar esse time para frente? Eu acho que sim, mas quando no início da temporada, aquele ano lá, o Santo André, todos os anos é claro que nós íamos com o intuito de tentar fazer com que o Santo André subia para a primeira divisão. Mas o ano de 80 foi assim, um ano que o pessoal entrou determinado, digo, primeiro a diretoria e segundo os atletas, né? Então foi do início ao fim, o objetivo foi traçado de acordo com aquela equipe que teria condições de subir e a gente teve isso. Eu acho que tanto dentro de campo como fora de campo. Fala uma história do Fecina. O Fecina era complicado, né? O Fecina ele chegou, garoto novo, né? Ele sempre foi linha dura, né? Mas um paizão. Acho que para quem não conhecia o Fecina assim no dia a dia, achava aquele cara meio carrancudo, bravo, mas ele não, ele sempre foi um cara exigente,
Eu acho que esse amadurecimento que tanto eu como os outros atletas teve, tem grande parcela, né? Então eu acho que assim, perante a torcida ou até a imprensa, ele era um cara meio fechadão. Mas com nós sempre foi um paizão e sempre puxou a nossa orelha. Piscina tem várias histórias de agressão a repórter, de encrencas. Ele fazia muito bem o que a torcida pode ser acostumada com o Ferreira. Ele fazia o ambiente para que o time dele ganhasse. Sempre fez. E se destacou por isso. Bom, a gente chega ao fim do primeiro bloco, tá? Lembrando que a gente está aqui na Padaria Cássia. Padaria Cássia, nossa parceira. Padaria Cássia fica na Dom Pedro I, 1385, no bairro da Vila Pires, em Santo André. A Padaria Cássia, ela oferece café da manhã aos sábados, domingos e feriados. Então vem aqui tomar o seu café da manhã nessa mesa que vocês podem observar. Eles servem o café da manhã até por volta de 11 horas, tá? E almoço todos os dias. Se você tiver alguma confraternização, festa de aniversário, faça a sua festa na Padaria Cássia, tá? Então vamos para o intervalo, a gente volta no segundo bloco, falando bastante de 1984, 82, 84, era Jair Pisserni dentro do Ramalhão.